Olá, bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Hoje, dia 3 de junho, dia frio e nublado aqui na capital de São Paulo. E hoje, mais uma conversa entre amigos. Nós estaremos falando um pouquinho sobre esse momento da advocacia e sobre aquilo que nós projetamos para depois da pandemia, no que diz respeito ao exercício da nossa profissão. Estamos hoje entre 4 advogados militantes. Eu quero dizer com muita alegria o Fabrício, Antônio Fabrício, um amigo querido, fomos presidentes juntos, eu em São Paulo e ele da OAB de Minas Gerais. Eu brincava com o Fabrício que ele era o presidente de Rodinha, porque ele também não parava na capital, rodou o interior inteiro de Minas Gerais. Um advogado conhecido na área trabalhista, presidiu a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Aliás, eu conheço o Fabrício desde antes, quando foi tesoureiro da OAB de Minas Gerais. Fabrício, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Fabrício. Os agradecimentos são todos nossos, doutor Marcos. E é uma alegria falar por talvez o mais prestigiado canal de direito hoje transmitido pelo Facebook. É uma honra compor hoje esta bancada virtual. Nós temos necessidade de colocar nome nas coisas, né? Então, estamos cada um na sua casa, eu estou chamando aqui de bancada virtual. Mas é como nós aprendemos, foi categorizar, quantificar, e agora nós estamos tentando materializar o imaterial. Fiz uma sustentação oral esses dias no TRT da Terceira Região e chamei minha casa de tribuna virtual. Opa! Júlio, querido amigo, Júlio Oliveira, tributarista, e também vai comentar um pouquinho sobre esse momento, falando sobre o aspecto da advocacia tributária. Júlio, obrigado também por ter aceito o convite. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, presidente Marcos, presidente aí que nos honrou esse tempo aí com a OAB, né, nos representou muito bem. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com o Tarcísio, o Antônio Fabrício. Com certeza vai ser um debate interessante aí para a gente ver esses desafios da pós-pandemia para nós, advogados, né? Como advogar nesse novo mundo e o que vai ser esse novo mundo. É verdade. E vamos tentar projetar mesmo o que o pessoal está chamando de novo normal, né? Essas novo normal. Expressões engraçadas, né? Sempre se encontra alguma expressão para definir o momento, né? Vamos ver se o novo normal vai ser tão novo e tão normal assim, como nós esperamos, né? Tarcísio, querido amigo, Tarcísio, que é o advogado que atua mais na área civil, Tarcísio, que é de Jundiaí, pode contar um pouquinho também como é que está a vida no interior do estado. Aliás, nós estaremos em breve fazendo uma live com colegas advogados de pontos diferentes do estado, contando um pouquinho de como está o estado de São Paulo face à pandemia. Obrigado, Tarcísio, também por ter aceito o convite. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui, né? Principalmente eu, que acompanho a sua trajetória há longos anos. Júlio, festejado tributarista. Fabrício, tem um grande fã-clube em Belo Horizonte, vários amigos mandaram transmitir um abraço a ele. Alexandre Sion, Marcelo Jabor, tributarista amigo nosso, doutor aqui pela Universidade de São Paulo. Então, é uma honra fazer parte aqui desse grupo seleto e espero corresponder às expectativas. O Tarcísio vai nos falar bastante aí sobre a área. E o Tarcísio também, que é um professor queridíssimo e que tem também um trabalho muito interessante, muito bom na área de direitos humanos. Fabrício, eu vou começar por você. Conta um pouquinho como está a área trabalhista nesse momento de pandemia. Quais são os desafios que a advocacia trabalhista tem enfrentado e até que ponto esses desafios estão sendo superados, inclusive, através da tecnologia? Vamos lá. Imagino que essas 3 áreas aqui representadas foram as 3 mais impactadas pelo direito, pela pandemia e os impactos no direito. Área trabalhista, tributária e área civil, as questões contratuais, as questões de revisão de contratos, a questão de situações posteriores. Nós, no direito do trabalho,
nós recebemos o impacto natural e estamos o centro dessa discussão entre economia e saúde, entre saúde do trabalhador e ciência, entre voltar, não voltar e quais os impactos disso. Isso não ocorreu só no Brasil, ocorreu no mundo inteiro. Alguns países conseguiram diminuir esse impacto pela estrutura e pela forma que encararam essa situação. Foi o caso da Alemanha. Nós estamos, no dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de ler uma reportagem sobre pleno emprego na Alemanha em plena pandemia. Isso demonstra como cada governo, nas suas estruturas, sendo países centrais ou não, também como países periféricos, conseguiram enfrentar essa situação. Na Inglaterra, por exemplo, o governo assumiu a folha de pagamento, grande parte da folha de pagamento das empresas, e acho que um fato curioso, e aí, presidente Marcos, o senhor que é ligado ao esporte, o Manchester, não, na verdade, o Liverpool entrou para que parte da folha de pagamento fosse paga pelo governo. E depois o próprio Liverpool voltou atrás, porque foi muito criticado pela situação. Então, era como se fosse, ou foi como uma benesse global para todas as empresas indistintas e valia da forma que cada empresa pensava em entrar com essas questões. Mas aqui no Brasil, a resposta não foi tão rápida e a primeira medida provisória, que foi a 927, do dia 22 de março deste ano, 2020, ou do ano de março, né, de 2020, porque cada mês parece um ano nessa pandemia, o ano de março, o ano de abril, o ano de maio, de tantas coisas que acontecem, mas no ano de março, no dia 22, veio uma medida provisória, e essa medida provisória, ela trouxe, a princípio, a possibilidade de suspensão por 4 meses do contrato de trabalho e sem pagamento nenhum, podendo suspender tudo. Ao contrário do Reino Unido, ao contrário da Itália, ao contrário da Austrália, Reino Unido, não, da Inglaterra especificamente, porque os outros países tiveram outras formas de enfrentar. Mas Estados Unidos e da Espanha, como cada um enfrentou. Logo depois, no mesmo dia desta publicação dessa MP 927, um jornal de São Paulo deu no seu blog que o presidente da República fez contato com o ministro Paulo Guedes dizendo para alterar esse artigo, porque expressão literal trazida pelo blog, que ele, presidente, estava apanhando muito pela forma que foi encarada essa suspensão do contrato sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma contraprestação do governo. E aí o governo, de uma linha liberal, clássica às vezes, liberalismo bem próprio das regras do liberalismo, ela começa a ver que precisaria de ter um outro tipo de abordagem. E a medida provisória 928, que vem no dia seguinte, revoga esse artigo e vem logo depois a 936, que vai trazer a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho com a contrapartida do governo e uma complementação do governo em alguns segmentos, em alguns pontos. Vem a discussão muito grande se podia reduzir salário no Brasil por acordo individual de trabalho, se isso contrariaria ou não, isso chega ao Supremo Tribunal Federal, é votado, e o impacto na advocacia trabalhista e na justiça do trabalho foi muito grande, muito grande. Primeiro, pela quantidade de demissões, porque esse programa ele fala da possibilidade de manutenção de emprego, mas algumas empresas dispensaram.
E que, nesse momento, eu entendo que está longe de ser a melhor solução, até porque a dispensa no Brasil é cara. A rescisão do contrato de trabalho no Brasil, imotivada, sem justa causa, ela é muito onerosa para o empregador. Então, havendo outras formas, que essas formas sejam buscadas. O maior problema que eu encontrei, presidente, que eu vi e que dividi, e acabei debatendo com muitos colegas, foi a insegurança jurídica que essas medidas provisórias trouxeram. Porque, apesar de estarmos numa pandemia, nós precisamos entender que o decreto de calamidade pública não é um decreto de estado de sítio, ou não é um decreto que deixa o Brasil numa situação que suspende a aplicação da legislação. Nós temos que entender que as medidas provisórias e que o que está acontecendo em termos de legislação trabalhista, nesse período durante a pandemia, tem que ser conjugado com a Constituição, tem que ser conjugado com a CLT, com o Código de Processo Civil, e que não há revogação desses instrumentos, porque nós não estamos num momento com um decreto de exceção, e sim de calamidade pública. Daí, a ordem constitucional e a ordem jurídica, ela se mantém. E a advocacia trabalhista tem sido muito aguerrida e tem tido problemas, sobretudo na questão prática, que é a volta das audiências, que a gente pode falar depois. Mas esse é um panorama que os advogados começaram a entender como implementar essas MPs, tentando segurança jurídica, buscando sindicatos para que o maior número de acordos e convenções coletivas pudesse ser feito, para que isso trouxesse a segurança jurídica, porque depois, com as alterações do MP, eu recebi ontem o texto do MP 927, alterado, está sendo alterado da 936, tem suspensão de artigos da 927 sobre saúde, higiene e proteção do trabalho pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há um mar de insegurança. Imagina empresário. A volta das... Imagina empresário, né, Fabrício? O sujeito está lá tentando pagar a conta, aluguel, fechar o estabelecimento, com essas medidas provisórias, você sabe para onde vai, a medida provisória é provisória, vai para o Congresso altera, não altera, aprova, rejeita, né? Depois vem outra medida provisória, alterando a primeira. E na área tributária? Se o advogado não orientar certinho, o que vai acontecer é que depois que passar a pandemia, vai ter uma enxurrada de reclamatórias trabalhistas criando um passivo gigante para o empregador. É verdade. Júlio, na área tributária, Júlio, como está? E essa insegurança também está se refletindo na área tributária? Eu diria que na área tributária em geral, né, o nosso sistema já é um sistema caótico, né? Nós temos, e isso é um consenso aí entre vários colegas, o pior sistema tributário do mundo, né? Porque ele tem um grau de litigiosidade muito alta, né? E até ouço às vezes, né, de empresários e de clientes dizendo assim, mas isso é ótimo para os advogados, né? E eu sempre replico, falo, olha, o ótimo para o advogado é que haja um ambiente de segurança jurídica, porque em todos os sistemas do mundo há advogados, né? Então, você vai em países como Holanda, França, Inglaterra, que são países com grau de estabilidade bastante relevante em termos de matéria tributária, e há advogados lá e há muito trabalho a ser feito, né? É muito melhor você trabalhar no sentido positivo da economia, né? De rever modelos operacionais, de verificar uma série de fatos, de que só atuar e torcer para que haja uma série de autos de infração, né, que sejam criados o tempo todo. Então, esse sistema, né, ele não é sustentável. E dentro desse cenário, né, de caos tributário, com um arremedo de reforma tributária, né, que já vem de décadas, e que havia agora, eu diria assim, forças bastante relevantes nesse sentido, né, de realmente aprovar, principalmente uma reforma tributária na tributação do consumo brasileiro, né? Nós temos tributos demais no consumo, somos, acho que, um dos únicos países do mundo que tem esse azar, né, de ter 5, 6 tributos, né, na tributação do consumo. Os outros países têm um IVA ou um IVC, como tem os Estados Unidos. Isso faz as relações serem mais simples, mais transparência. O contribuinte, o cidadão, sabe exatamente quanto de tributo paga. Aqui no Brasil, o tributo é travestido de preço.
Então, você acha que o produto está caro, mas você esquece que ali dentro é o preço do Estado. E muitas vezes esse preço do Estado é mais caro que o preço do produto, né? Então, deixar isso transparente, isso cria cidadania, isso cria responsabilidade do gestor público, dos políticos. Isso deixa o cidadão e o contribuinte não como um pedinte, né, de benefícios, de saúde, de educação e de transporte, mas como alguém que tem direito porque contribui para isso, né? Então, essa relação do Estado com o contribuinte brasileiro, ela precisa evoluir, ela precisa passar a Revolução Francesa. O Brasil, em termos tributários, ele está antes da Revolução Francesa e da Revolução Gloriosa. A nossa relação com o Estado é uma relação de pedinte, então isso é muito ruim. Em termos da advocacia tributária, nós estamos, como todas as áreas, né, nesse momento, com aqueles receios todos. Ontem mesmo eu estava com meu sócio, que estava gravando uma sustentação oral para um caso importante, né, de imposto sobre produtos industrializados no Supremo Tribunal Federal, né? Caso que envolve uma série de players com amici curiae diversos, né, com valores muito relevantes, a questão se deve incidir IPI ou não nas revendas, né, de produtos depois que você já teve a primeira saída do estabelecimento importador, né? Antes da importação, uma dúvida que incide IPI, né? Quer dizer, houve já dúvida, mas isso está relativamente pacificado. Mas na primeira saída do produto importado dentro do mercado nacional. E aí, como fazer essa sustentação? Como é que ela vai ser vista? Vai ser mais um vídeo lá gravado, né, que vai ficar no escaninho. E essa falta de interação, até provoco aqui, né, nossos amigos das nossas associações diversas, o IASP, a ASP, o CESA, o MDA, a nossa querida OAB, né, tanto estadual quanto federal. A interação, ela deveria ser requerida. Não importa se você vai gravar, né, se você está aqui, né, falando como nós estamos agora, cada um no seu canto, mas a nossa tribuna, né, como disse o Fabrício, a gente gosta de dar nome às coisas. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de interromper o ministro, de fazer algum esclarecimento de fato. A advocacia fica muito reduzida em termos da sua potencialidade e do nosso papel se nós não temos a interação com os julgadores, com os juízes, com os ministros, com as autoridades. Nosso papel é levar a voz, no nosso caso aqui do contribuinte, no caso do Fabrício, do trabalhador, no caso do Tarcísio, de todas as querelas cíveis, né? Então, essa interação para nós ela é fundamental. Da forma como está hoje estratificado, com essas sustentações e com a nossa digitalização aí do julgamento, vamos chamar assim, se quebra aquele fervor, né, da audiência e a possibilidade de construir a melhor interpretação e no nosso papel de advogados de levar a voz, né, daqueles que são as partes desse processo. Tarcísio, na área civil, como está a advocacia enfrentando as dificuldades do processo digital e do processo físico? É uma questão de experiência. Eu me formei em 1980 e o máximo de tecnologia que a gente tinha na mão era uma IBM com uma esfera. Uma revista dos tribunais que vinha uma vez por mês, já atrasada, e o índice vinha no fim do exercício. Então, o nosso contato com a jurisprudência ia mais no campo da intuição do que hoje que nós temos aí uma jurisprudência on demand ou uma jurisprudência online. Nós até nos perdemos em meio de tantas decisões que acabam sendo proferidas sobre os mais variados assuntos. Veja bem, eu passei pelos chamados planos econômicos, e esses planos econômicos, quando eram editados no fim da década de 80, início da década de 90, eles eram talvez tão graves quanto situações de pandemia, porque atingiam milhares de cidadãos, envolviam as relações interindividuais, contratos, se mexia com locação, se mexia com tablita, mensalidade escolar, então, um verdadeiro caos, sem ainda a possibilidade de você poder contar hoje com os incidentes de causas repetitivas, né? De recursos repetitivos, que muitas vezes acabam criando uma situação que se pretende isonômica, mas muitas vezes é para facilitar o trabalho do desembargador também, porque a gente nunca sabe se nós estamos no meio da boiada com o nosso recurso específico, né? Mas e o que acontece, o que eu vejo hoje de diferencial em relação àquelas situações anteriores,
é que essa pandemia nos pegou no momento de mudança. Nós tivemos aqui a mudança para o processo eletrônico, que foi, de uma certa forma, traumática. Você lembra muito bem disso, Marco? O Naline queria que fosse para a semana que vem, e nós tivemos que nos adaptar. Juízes se aposentaram porque não sabiam trabalhar com o processo eletrônico. Aí, quando nós nos acomodamos, veio um novo Código de Processo Civil, com misto de garantismo, common law, e nós já tentando nos adaptar aqui para saber como é que vai ser a próxima decisão, né? O neoconstitucionalismo brigando com o garantismo e a gente procurando saber como conduzir uma causa, principalmente num panorama em que as decisões monocráticas e o estrelismo acabaram se, né, sobrepondo às decisões colegiadas que nós estávamos acostumados. Então, a mesma situação que nós tínhamos lá, no plano Collor, que se caísse da 10ª federal na 20ª, você ia ou não liberar o seu dinheiro, a gente fica nessa situação aqui, que sessão do STJ que vai cair minha causa? Ou com que ministro vai ter uma decisão monocrática dentro do Supremo para resolver uma determinada situação? E o que a gente percebe, só para concluir essa primeira posição, é que essa fase de transição também, como você lembrou da minha preocupação com direitos individuais e tal, é que nós estamos numa época de transição entre o que é importante em termos de liberdade, em termos de propriedade, a liberdade individual se contrapondo ao interesse público e vice-versa, né? Por exemplo, até um determinado momento histórico, ser livre era ter a própria propriedade, porque você tinha o seu isolamento, ninguém avançava em relação a ele. Hoje, nós precisamos nos isolar, porque nós vivemos numa ágora, numa arena global. Então, são situações de transformação que o Poder Judiciário tem que resolver. E, dentro de um aspecto da pandemia, nós acabamos sendo também bombardeados, e aí eu concordo tanto com o Fabrício como com o Júlio, da situação das medidas provisórias, que perderam completamente a função original, porque elas deveriam ser utilizadas em situações específicas de urgência, e caberia ao parlamento dizer sim ou não, ponto. Resolveu a situação, transforma em lei. Infelizmente, embora isso esteja no texto constitucional, mas pode até ser a causa do problema, você chega no parlamento, a medida provisória pode se transformar em um projeto de lei, que muda tudo, o Supremo acaba avançando através de decisões cautelares em ADIM sobre o próprio texto da medida provisória, ou seja, antes mesmo que o parlamento se manifeste, já tem uma decisão do Supremo suspendendo ou ratificando efeitos. E pelo que o Fabrício estava falando, quando foi editada a medida provisória, tem um grupo de WhatsApp e que tem, inclusive, um conselheiro federal da OAB, amigo nosso, falava: como eu vou orientar os meus clientes? É constitucional ou não o acordo individual, Fabrício? Eu digo: oriente, diga que é inconstitucional. Agora, se o Supremo disser que é constitucional, está tudo resolvido. Porque fica uma situação de insegurança jurídica. Eu dizia a ele o seguinte: pense no princípio da proteção da confiança. O que eu fiz como empregador, eu fiz diante de circunstâncias que me autorizavam a fazê-lo. Depois nós vamos resolver isso numa vara do trabalho. Quer dizer, se houvesse efetivamente uma decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade, alguém vai pagar o pato, ia ter que ter uma modulação desses efeitos. Mas eu concordo, a situação de insegurança ela é igual na seara trabalhista, tributária, civilista, porque orientar um cliente hoje em dia é a coisa mais difícil que tem. Deixa eu fazer o registro aqui, tem muita gente nos seguindo hoje, eu vou fazer o registro rápido: Eliane de Almeida, o Flávio Augusto, querido amigo de Casa Branca, o João Milandra Aquaro, o Vladimir Castanho, o Fábio de Souza Santos, Guarulhos, Fernando César Baruso, de Adamantina, o Chicarino, de Taubaté, a Patrícia Bravanel, a Isabel de Castro, querida amiga de Santos, a Elizabeth Nogueira, de Cabreúva, querida Cabreúva, a Adriana Bílio, de Jair Teodoro, José Rocha Pinto, a Rosa Ramos, a Maria Helena, querida amiga de Ferraz de Vasconcelos, Afonso Salgado,
Andréa Cavalcante Canazo, o Silvio Storari, querido amigo, o Lincoln Guidolin, a Patrícia Bravanel, a gente tinha comentado, o Rafael Lemos Lopes, o Márcio Quintiliano, o Décio Teixeira, e a Gisele Flori e a Luísa Flori chamou Lemos. Tarcísio, essas você conhece bem, né? São sócias. São sócias, esposa e filha, e amigas, as duas. Fabrício, pegando mais na prática agora da advocacia, né? Nós tivemos algumas iniciativas, eu falo aqui no TRT de São Paulo, por exemplo, um provimento em que pretendia fazer audiência de instrução. Houve uma reação da Associação dos Advogados, de início, seguido por outras entidades. Depois, o TRT de Campinas também passaram a autorizar, por exemplo, que os juízes decidissem se fosse fazer audiência com ou sem a estrutura tecnológica. E o advogado, no meio do caminho, sem saber se na vara tal ou qual o procedimento que estava sendo adotado. Além das dificuldades que você comentou no que diz respeito ao direito material, né, essas mudanças constantes, como medida provisória, Congresso Nacional, decisões como o Tarcísio, decisões do Supremo no meio do caminho, a prática, o trabalho do advogado ainda sofreram, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se em Minas Gerais, esse impacto gigantesco de decisões que foram feitas pelos tribunais sem consultar a advocacia e que prejudicaram muito a rotina do trabalho do advogado. Como é que está em Minas? Sem dúvida. Esse é o maior impacto. São Paulo está privilegiado nesse sentido, porque o grande problema dos atos administrativos, tanto do TST quanto do CNJ, é que eles não unificam. Eles deixam para o juiz da ponta decidir. E aí, eu vou usar uma expressão, cria-se, no caso trabalhista, CLT varal. Cada vara tem sua CLT. E enquanto nós temos juízes com extremo bom senso e que querem ouvir as partes, se podem ou não, se têm meios tecnológicos ou não, alguns outros emitem despachos de arrepiar. Nós sabemos que a advocacia ela é plural. Você teve a experiência de presidir uma seccional por 2 mandatos em São Paulo e sabe que tem advogados com uma banca extremamente estruturada e tem aquele advogado que advoga na sala do AB, que precisa do computador. Por isso, a estruturação que as OABs fazem, que não tem um bom plano de internet. E aí vem o tribunal e diz, olha, vai acontecer audiência de instrução. E a audiência de instrução é da seguinte forma, o juiz fica na casa dele e o advogado leva as testemunhas, por exemplo, para o seu escritório, como despacho que eu tenho, colocando em risco a advocacia. Alguns advogados estão em casa, vão levar as testemunhas e as partes para a própria casa. O juiz não pode adoecer, o advogado pode adoecer. Além do que, nós ainda não temos tecnologia suficiente, teremos, mas ainda não temos tecnologia suficiente para uma audiência de instrução com isolamento de testemunha, com a testemunha no ouvido do depoimento da parte, com o juiz podendo ter uma visão global da sala de audiência. E aqui tem um autor, que é ex-desembargador do TRT de Minas, que é o professor Márcio Túlio Viana, que é uma grande referência nacional, um grande doutrinador, que ele escreveu um livro chamado Segundo Processo, que ele fala exatamente do contato pessoal, do cheiro, do que se exala daquela sala de audiência, da forma que as pessoas falam, e isso não tem no vídeo. Aquela argumentação que a gente escuta quando está numa tribuna para uma sustentação oral, em que o desembargador diz, olha, eu vou prestigiar a sentença de primeiro grau, eu não vou dar provimento ao recurso, porque o juiz de primeiro grau é que colhe a prova de maneira mais próxima, ele que sente, ele que olha no olho da testemunha. Nós não teremos isso numa sala de audiência, nós não sabemos se o depoimento está viciado ou não. Ah, mas você está trabalhando com o pressuposto da má-fé. Mas nós temos que trabalhar com o pressuposto da boa-fé e da má-fé. Se não existisse má-fé, não tinha previsão nos códigos de punição de má-fé, porque o direito não antecipa nada, ele só vem depois do fato social. E aí,
como há possibilidade de várias técnicas a serem utilizadas, com teleprompter, com sinais e tal, vai macular, com certeza. Então, é temerário, vários tribunais do Brasil estão mantendo as audiências de instrução. Acho que será um festival nacional de nulidades depois que isso passar, porque os advogados poderão requerer isso aqui. E, além de todo esse problema, nós temos que tratar das questões processuais, mas também das questões de saúde. Então, acredito que as audiências iniciais, tudo bem, que as audiências de encerramento de instrução com razões finais, tudo bem, que só precisa do advogado, mas ouvir testemunhas, juntar pessoas, levar para o escritório do advogado, tentar que isso seja uma audiência normal, nem o novo normal explica. E aí eu vou usar uma frase do poeta Emicida, nada substitui o normal, o real nesse caso. E uma audiência de instrução vai estar longe do real nesse caso. Então, eu compactuo com tudo que foi dito aí, presidente Marcos, por você nesta introdução da questão, e acho que as audiências de instrução, nesse momento, elas não têm amparo tecnológico, amparo jurídico e amparo da Organização Mundial de Saúde para que ela ocorra. Júlio, na área tributária também a mesma coisa. E aí o ponto do processo administrativo, que nós enfrentamos também, quem atua na área tributária, às vezes, processo municipal, administrativo municipal, e aí pega também um código em cada município. Nós temos a grande maioria dos municípios não tem, por exemplo, conselho de contribuintes, né? Do próprio e autuar, Justiça Federal, Justiça Estadual, no Brasil inteiro, né? Uma multiplicidade também de códigos de processo para cada espaço em que o advogado tributarista atua, né? Exatamente. É um desafio tremendo, né? Essa digitalização forçada agora. Já havia um certo encaminhamento, né? Dentro dos mecanismos todos tributários de arrecadação, né? Essas séries de informes, aí, é uma sopa de letras, né? Que culminou aí com a nota fiscal eletrônica, mas tem uma série de aí, né? Que obrigou, né, as empresas e os escritórios a se modernizarem assim para poder atender. Mesmo os advogados que atuam mais sozinhos, assim, eles são obrigados hoje a ter um grau de conhecimento para atuar na área tributária dessas questões digitais, porque todas as informações hoje são digitalizadas e são prestadas eletronicamente. Isso gera, do lado do Estado, lato sensu, né, os estados, municípios, a União, uma presteza assim, em termos de notificações e de informações que eles têm. É claro que isso não funciona tão bem assim para os contribuintes, né? As devoluções de créditos, os créditos acumulados, continuam demorando muito, né, para você ter isso de volta. Então, e a mesma coisa, os processos administrativos, né, como o presidente Marcos bem lembrou, dentro das esferas dos municípios, você tem vários, a maioria dos municípios não tem um código tributário municipal ou uma legislação processual específica, né? E às vezes não tem procuradores locais, são procuradores também contratados na iniciativa privada. O Brasil é muito grande, com uma variação imensa, né, de realidades, né? O Brasil não é fácil de entender, é um desafio tremendo para você atuar nos diversos campos. Nas esferas dos estados também. Então, a maioria, nesse momento de pandemia, né, desses órgãos, suspenderam as suas atividades. É o caso, por exemplo, do Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo, né, que está com todas as suas atividades suspensas e não tem ocorrido julgamentos nem sessões. O desafio de atuar, né, nesse ambiente agora, né, totalmente digitalizado, e talvez essa nova realidade que se põe agora, pós-pandemia, isso vai se incrementar mais ainda. Eu, sinceramente, tenho algum receio de que isso não leve a um afastamento ainda maior da atividade advocatícia do Estado. Então, mais ou menos, isso pode funcionar como uma vacina contra o advogado, que às vezes é considerado um chato, né? Nós, muitas vezes, temos esse papel, né, de levar a voz daqueles que estão incomodando o Estado naquele momento. Está sendo exigido um valor, está sendo determinada conduta está sendo exigida,
E o cidadão contribuinte não concorda, porque são exigências ilegais, são exigências inconstitucionais, e o Brasil é recordista mundial em inconstitucionalidades tributárias também. Então, uma vez eu ouvi um membro da Suprema Corte alemã dizendo a quantidade de inconstitucionalidades tributárias que eles julgavam era algo assim residual, vamos chamar, sabe? 1, 2, 3 por ano, e olhe lá, e mesmo assim não reconhecidas. Aqui são inúmeras. Eu vou fazer uma relação aqui. Quando eu defendi minha tese de doutoramento na PUC de São Paulo, né, sobre o princípio da legalidade aplicável ao IPI e ICMS, fiz um levantamento das inconstitucionalidades. Naquela época, era muito difícil você catalogá-las. São inúmeras, né? E todos os anos você tem novas. O Estado brasileiro ele tem por costume editar normas ilegais e inconstitucionais. Essa relação que eu disse, né, entre o contribuinte e o Estado é uma relação muito distante. E o advogado tributarista, o que tenta fazer a ponte, né, e levar e aplicar as leis e forçar, né, pelo menos, do lado do contribuinte, levar aos tribunais e levar essa mensagem, ele muitas vezes é visto como alguém que assim dispõe, está defendendo interesses que não são o interesse da maioria. E muitas vezes se confunde no Brasil o interesse público com o interesse do Estado. Tá? Eu gosto muito da lição do professor Celso Antônio Madeira de Mello, né, que dizia que o interesse público é soma dos interesses individuais legítimos. Então, esse é o interesse público verdadeiro. Se há um interesse individual legítimo contrariado, isso é contra o interesse público. O interesse público não é de uma coletividade chamada Estado, que muitas vezes é abstrata. Então, a atuação, nesse momento, né, digitalizada, ela pode levar a calar a voz do representante, né, dos contribuintes nessa relação fisco-contribuinte. Então, é fundamental que haja essa interação, aquilo que o Fabrício e o Tarcísio, o Antônio Fabrício e o Tarcísio mencionaram muito bem, que é a possibilidade de você, de fato, interagir e estar lá levando essa mensagem. Em termos assim das adaptações do escritório, né, nós estamos vivendo num momento de muitas incertezas. Várias das associações, né, que eu já mencionei aqui estão tentando, né, fazer os protocolos e tudo mais para saber o que nós podemos fazer para voltar às atividades dentro de alguma normalidade, dentro de algum percentual, é claro, não colocando as pessoas em risco, né? Essa dicotomia entre economia e saúde, ela na minha opinião, ela é falsa, ela é fake, né? Usando a palavra do momento. Os dois interesses eles estão juntos. Nós temos que preservar os interesses e a saúde das pessoas para que a economia possa voltar. Então, vamos seguir os protocolos, mas precisamos saber quais são esses protocolos. As autoridades precisam dizer à advocacia, ao setor de serviços, ao subsetor da advocacia, o que temos que fazer para que voltemos a funcionar dentro de padrões corretos sanitários, né? Isso permita uma volta normal. Esses padrões, eu diria, de afastamento social dentro do escritório, das questões de álcool, de uso de máscaras, questões práticas mesmo, né, do funcionamento de um escritório. Nosso escritório, por exemplo, ele tem unidade em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, né? São realidades distintas, vamos ter que seguir normas distintas, mas conhecedores dessas normas, vamos nos adaptar, temos que nos adaptar para seguir todos os padrões e voltarmos a atuar dentro do possível, né? E o que a gente espera dos tribunais, tanto administrativos, municipais, estaduais e federais, e também dos tribunais judiciais, é que haja muita disponibilidade, né, para que todos possamos, né, construir a norma jurídica individual e concreta, né, dentro das realidades dos autos de infração, também da prestação da consultoria tributária, né, como disse o Antônio Fabrício, se nós não instruirmos bem os nossos clientes e dermos as posições adequadas, virão autos de infração abusivos ou se somarão débitos tributários imensos que podem colocar em risco, mais ainda, a existência das empresas que são geradoras de empregos, né, que são fundamentais para que a gente mantenha esse tecido social saudável. Tarcísio comentou se for 80, me foram 86, né? Nós pegamos, está pensando aqui, né? Nós pegamos a Constituição de 88, uma mudança da base normativa do país. Depois nós pegamos toda a reformulação da estrutura legal, porque basicamente a Constituição
reclamou uma série de leis, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, alteração do Código Civil, alteração, inúmeras alterações do Código Penal, agora não tem havido um novo Código Penal, mas inúmeras alterações. O Código de Processo, então, foi assim, foi na base das centenas de alterações, né? E lembro uma época que tinha uma Escola Superior da Magistratura, que estava à frente das alterações, então mandava um monte de projetos tratando de cada recurso, por exemplo, separados, projetos de lei, separando um dos outros, aí ficava aquela situação de uma coxa de retalhos, porque não havia uma alteração unificada, pois o próprio Código de Processo Civil veio a ser alterado. Enfim, a CLT, quantas alterações teve, Fabrício, da CLT para cá, de 88 para cá, fora que essa reforma, chamada reforma trabalhista, foi feito ainda na presidência do presidente Michel Temer, a tributária, então, foi completamente alterada, Criação de novos tributos, completamente alterada. Nós enfrentamos ainda os planos econômicos, né? E a chegada da tecnologia que mudou, de fato, a forma de advogar, mudou completamente. Isso tudo somado nos deu um pouco chamado casca grossa, né, para enfrentar um momento como esse. Se não tivéssemos essas experiências, que foram terríveis, talvez a situação fosse mais dramática ainda para o exercício da advocacia. Agora, independente dessas experiências, nós ainda estamos enfrentando situações como o Júlio disse, fazer sustentação sem ter a possibilidade de estar lá na frente, não fisicamente, mas pelo menos por meio da tecnologia, daqueles que vão julgar e ter a oportunidade, por exemplo, de pedir a palavra pela ordem e reagir a uma determinada situação. Essa advocacia que sofreu todo esse período, que está sofrendo hoje, como é que você vê a expectativa do exercício da advocacia daqui para frente? Nessa expressão novo normal, eu não gosto dessas expressões que são criadas, confesso a você, mas vou usar só porque está todo mundo usando, vou usar a expressão da moda, novo normal. Como é que você acha que vai ser a advocacia daqui para frente? E acrescento também, não só no exercício da advocacia, mas a estrutura própria do escritório. Nós vamos continuar tendo as estruturas atuais, os profissionais vão ficar mais em casa, as reuniões vão ser menos presenciais, mais pelo Zoom ou por outra plataforma de conversa, enfim. Como é que você está vendo, Tarcísio, pela sua experiência? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro, quando eu vi o tema da nossa conversa, eu achei bastante difícil, né? A advocacia no pós-pandemia, porque eu não sei quando vai acabar a pandemia, né? Eu tenho que fazer uma prospecção ainda maior. Mas o que eu vejo é o seguinte, a partir do momento em que o processo eletrônico entrou em vigor, o próprio contato no dia a dia entre os advogados diminuiu muito, né? Quer dizer, aquela história de bater barriga no balcão de cartório, como o pessoal dizia antigamente, isso já virou uma coisa do passado, né? Quem faz audiência trabalhista hoje em dia, né? Que efetivamente é o dia a dia da advocacia, eu acho que tem dois, basicamente, que são os juizados especiais e a advocacia trabalhista, porque ali é que se vivencia, junto com a advocacia criminal, o dia a dia do cidadão, né? As tristezas, as paixões e tudo mais. Agora, Marcos, o que a gente vê é que a internet ela trouxe uma mudança radical na sociedade, né? Nós passamos a depender muito dela. E, a partir daí, as relações jurídicas também começaram a se basear na internet. Os contratos digitais, né? As compras e vendas globalizadas. Eu entro num site da Amazon, estou comprando uma coisa da China, nem estou sabendo. Isso muda, inclusive, o conceito de jurisdição, de soberania e tudo mais. Agora, existe aí, sim, um segmento que vai ser mais explorado, no sentido de que haverá uma advocacia que não estará tão voltada ao contencioso. Pode se retirar, pode se extrair muito desse segmento, né? Houve aí uma judicialização do cotidiano nos últimos tempos. Essa história da instrumentalização do processo levou a que qualquer dissabor no nosso dia a dia levasse à procura do judiciário bom para os advogados, bom,
Mas será que a máquina jurisdicional precisaria ser movimentada de uma maneira assim tão extensa, mesmo que isso signifique mercado de trabalho? Mas será que o advogado não poderia atuar de maneira a evitar o contencioso, solucionando questões como, por exemplo, a gente pode fazer perfeitamente dentro do direito societário, né? Nós podemos atuar dentro do direito societário sem necessidade de contencioso na maioria das vezes. Mas mesmo agora, nós estamos sofrendo alguns efeitos com a alteração do prazo das AGOs para aprovação de contas. Então, fica aquela expectativa, como é que os sócios vão se reunir a partir de agora? Como vão ser as assembleias de sócios? Como é que as coisas vão poder ser resolvidas de uma maneira de dia a dia de dentro da empresa, né? A reunião do Conselho Administrativo vai ser também dessa maneira, esse tete-a-tete que nós precisamos ter, e principalmente nas sessões de julgamento. Mas, veja bem, o advogado tem muita novidade para os startups, né, que são o novo empreendedorismo. Vejo aí, por exemplo, que nessa época da pandemia cresceu uma procura pelos advogados de família, porque as ações de divórcio começaram a pipocar. Isso é bom, é mal? Não sei. Isso é um efeito passageiro da pandemia, né? Mas, realmente, essa preocupação do Fabrício, né, da questão das audiências, eu vejo isso com muita preocupação, Fabrício. Como é que fica a questão principalmente da advocacia trabalhista, que você sabe muito bem, dessa questão do contraditório, da não comunicação entre as testemunhas e não conhecer o depoimento que foi prestado anteriormente, quer dizer, todo mundo na sala do advogado, um cutuca o outro, nós que somos macaco velho sabemos disso, né? Como é que o juiz vai poder descobrir se estão falando a verdade, se a boa-fé está presente? A má-fé só existe, como você falou, porque tem a boa-fé, né? Quer dizer, o oposto acabou sendo positivado pelo legislador. Mas, e outra coisa, Marcos, uma coisa que me perturba muito é decisão monocrática, julgamento virtual. O revisor assiste o julgamento virtual, ele lê antes. São perguntas que eu faço, pelo amor de Deus, não estou acusando. Mas o julgamento virtual me perturba um pouco. Às vezes a questão é simplesmente de direito, ninguém quer fazer sustentação oral, nem é o caso, não haveria um grande problema. Mas a questão que fica, o colegiado está atuando, nós temos efetivamente tribunais hoje em dia, até porque decisão monocrática é uma besteira muito grande, porque daí faz um agravo interno daqui, muda a decisão, daí outro faz um agravo interno e fica um jogo de ping-pong, o tamanho do mundo, né? O ideal seria que só as decisões interlocutórias fossem do relator, sempre fosse para o colegiado isso, né? Como tradicionalmente né? Eu acho que a lição que nós vamos ter que tirar disso tudo é em que medida os interesses individuais, como o Júlio bem estabeleceu, vão se sobrepor ao que é interesse público e nós vamos ter que rever esse conceito de interesse público. Uma vez eu tive a oportunidade de escrever um artigo dizendo que a jurisprudência deve ser um fator de coesão entre o Estado e a sociedade. Então, nós não podemos sobrepor o interesse público que nós entendemos que é o interesse do Estado nessas decisões. E vou dar um exemplo bem simples para quem tem advocacia do dia a dia. Na mesma medida em que se fez uma reforma o ano passado para se instituir alterações no Código Civil com base na Lei da Liberdade Econômica, na época da pandemia vieram umas MPs absolutamente em desacordo com o que se pretendia. Por exemplo, no campo do turismo, se estabeleceu aí através de uma MP que se você quiser cancelar um pacote jurídico, você é obrigado a receber em 12 vezes. Então, o que isso tem a ver com liberdade econômica? O senhor já estabeleça um parcelamento, um acordo por um diploma legal, entendeu? Paguei por um serviço que não foi prestado e, de repente, eu tenho que receber em 12 vezes. São situações que nós ficamos sem a necessária segurança jurídica. É isso que a gente precisa. A gente precisa estabelecer o limite da nossa liberdade e de que maneira nós podemos contribuir nesse meio virtual para que o interesse público esteja sempre presente. E nós estamos vendo exemplos, às vezes, bons e ruins partindo dos próprios advogados. O advogado que impetrou o mandado de segurança porque ele não quer que avive um cheque no celular dele, onde ele está, para efeito de aglomeração, para controle da pandemia, né? Agora nós tivemos bem realizado uma propositura de uma medida cautelar pelo Conselho Federal da OAB contra uma medida provisória que determinava obrigatoriamente
a transferência de dados pessoais para o IBGE, quando isso já é objeto de decisões lá do Tribunal Alemão desde 1983, que não se transfira dado de censo que não tem características impessoais. Então, nós temos que pensar nisso. Nós vamos continuar participando desse mundo virtual, mas pensando em interesse próprio? Em que medida o nosso interesse próprio vai poder se sobrepor ao interesse da coletividade? Nós vamos ter que aderir, muitas vezes, a tudo isso, e isso vai se refletir no exercício da advocacia. Nós vamos enfrentar tempos difíceis no mundo inteiro, não é só no Brasil, porque, sem dúvida nenhuma, no mundo, nós tivemos avanços contra liberdades por conta da situação da pandemia, mas nós sabemos que o Estado, sempre que dá um passo à frente contra o nosso ciclo de liberdades, dificilmente aceita recuar com facilidade. Veja o que acontece nos Estados Unidos até hoje com a lei patriota em relação aos dados de fora do país, e mesmo de americanos, por conta do atentado de 11 de setembro. Eu vou dar mais uma passada, nós estamos nos aproximando do final. Vou primeiro fazer um registro, muita participação. Eu vou aqui registrar a Marisa Flori, que lhe mandou um abraço, Tarcísio, Vanessa Medina, Alderlúcio Rezende, Tamires Brandão Petrini, a Juliane Marco, querida amiga, a Sônia Reis Felíssimo, Rodolfo Chiquini, Vanessa Medina, Ivone Senise, de Nossa Senhora do Ó, Marcos Paulo Alves Cardoso, Angélica Rádio, Lourenço Seco, o Alderlúcio Rezende, a Tamires Brandão Petrini, já tinha falado, o querido Luiz Roberto de Oliveira Fortes, de Iguape, Maria Carolina Dias de Lemos Palhares, o Antônio Marazzi, outro amigo, Mário Coato, meu irmão de São Manuel, Renata Cândia Constantino, que acrescenta aí nessa discussão a questão da robotização, a chamada inteligência artificial, que alguns tribunais superiores já começam a utilizar. Dizem que o maior investimento em inteligência artificial no Tribunal Militar, por parte do Estado, foi do Supremo Tribunal Federal e do STJ, é outra preocupação. Márcio Cosati também conosco, de Jundiaí, seu amigo, nosso amigo, né, Tarcísio? O Tiago Muniz Agostinho, Cláudio Peron. O Tiago, inclusive, faz um comentário aqui interessante. Nós estamos perdendo o romantismo da advocacia com esse distanciamento dos fóruns. Isso é uma realidade. Nós não podemos permitir que a essência da advocacia, que é o humanismo, essa visão que nós temos do ser humano e essa convivência pacífica entre todos os agentes da justiça, seja prejudicada pelo distanciamento. Essa é uma outra discussão que eu acho que merece uma ponderação mais aprofundada. Para as palavras finais, quando aberto aí o tema, mas peço só um pouquinho de brevidade. Fabrício, meu querido amigo, grato por ter aceito mais uma vez, agradecer a você mais uma vez por ter aceito. Prazer em revê-lo, estava com saudades do meu presidente de Minas Gerais, querido Fabrício. E aí, para a sua última palavra, e já para o encerramento também, Fabrício, por favor. Ok. Parece que esta mesa, ou essa live, ou esta reunião, nós parece que reunimos antes, porque, de uma certa forma, fomos complementares uns aos outros. Mesmo sem que conversássemos, ou sem que acertássemos como seria, houve um encadeamento de cada um na sua área, mas de maneira complementar. Com relação ao futuro, eu imagino que a ida de vários escritórios para o trabalho a home office, em alguns lugares isso não volta, vai ser uma realidade. A robotização e a questão da inteligência artificial, sobretudo na área de quem advoga em contratos bancários de maneira repetitiva, com advocacia de massa, isso tende a diminuir, mas a necessidade do advogado vai ser cada dia maior para as questões estratégicas e para as questões de inteligência da empresa. Isso nunca vai acabar. Eu tenho um filme do Spielberg que chama Jogador Número 1,
que quando ele vence o jogo e que ele vai ter direito de todas as cotas da maior empresa de entretenimento eletrônico, quando abre a porta para ele, ele pergunta: quem são essas pessoas? Ele falou assim: alguém que você vai precisar muito, os advogados. E assim, depois dessa pandemia, quando a porta se abrir, vão precisar muito dos advogados. Estão precisando dos advogados agora na área tributária, diferimento de tributo. É bom pagar para frente, eu tenho dinheiro agora, é melhor pagar agora, é bom, né? Isso tudo está sendo discutido. Nos contratos, eu não tenho problema nenhum, mas eu quero rever meu contrato de aluguel, eu posso. Na área trabalhista, suspende ou não o contrato de trabalho, manda embora ou não, economicamente, o que é mais viável, juridicamente, qual que é o impacto disso. Então, aquele advogado do copiou, colou, que está começando em escritórios de massa, esses tendem a perder muito espaço. Os espaços físicos também devem diminuir, mas eu só quero que aconteça uma coisa na nossa área, que o que hoje é transitório seja apenas durante a transitoriedade, que não utilizem da chamada coronavírus, que é pegar a carona no vírus e perenizar situações que só existiriam durante esse período. Então, é isso que espero e que a gente lute para o que for perene, o que for transitório, continue transitório e não perenize, como audiências de instrução, por exemplo, audiências virtuais, quando o presencial voltar, porque, de novo, nada substitui o real. Muito obrigado, presidente Marcos, parabéns pelo trabalho que tem sido feito. Imagino a angústia que o senhor está nesse momento em que a democracia tem sido ameaçada, um grande lutador, batalhador, um dos maiores conhecedores do período entre 64 e 85 do Brasil, e trabalhando nesse memorial. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Uma honra para esse pobre marquês. Obrigado, querido amigo. Júlio? Eu, igualmente, gostaria de falar que nesse momento aí, durante a pandemia ainda, né, e na pós-pandemia, acho que o papel do advogado moderno, e há algum tempo atrás eu tinha pedido para o Luiz Pondé, né, que é um grande filósofo aí que todo mundo ouve, perguntar o que se espera do profissional para frente, né, e inclusive do advogado, né, já que ele estava falando para a gente. E ele fez uma série de considerações, mas a que mais me marcou é que o advogado ele é uma pessoa que constrói pontes, né? Esse processo de construção de pontes ele é às vezes mais lento, demorado, porque destruir é fácil, né? Você coloca um dinamite e destrói todo o tecido social. Então, esse nosso papel de advogados, num momento tão polarizado, com tantas coisas, com tantas posições intransigentes, nosso papel é aproximar as pessoas, dizer que, mesmo que a gente tenha posições divergentes, nós não somos inimigos e podemos construir algo melhor, uma sociedade melhor, né? Vamos ser transigentes, né? E não intransigentes. E eu gostaria só de referir 2 artigos que eu li para me preparar um pouco. Eu procurei literatura nacional mais recente desse assunto, não achei ainda, talvez por falha na minha pesquisa, mas um é do Mark Cohen, naquela revista Forbes, e o outro é o Drew Moss, que é um advogado, colega nosso do DLA Piper, né, um escritório americano, que foi publicado na Training Zone, que é uma dessas revistas eletrônicas também. Então, um está na Forbes, outro está na Training Zone. Um que fala que qual o grande desafio do advogado atualmente, em face da pandemia e tudo mais? Reiniciar, refocar e renovar, né? E esse do Cohen, ele fala assim, a Covid-19 irá acelerar a transformação dos serviços jurídicos. Ele considera, também como colega nosso, que nós sempre fomos um pouco resistentes a essas mudanças, mas agora nós fomos, de fato, empurrados. E que aí as tendências principais é o trabalho remoto, aprendizado à distância, que é a ponta do iceberg, segundo ele, e os escritórios de advocacia e departamentos legais, né, das empresas, que vão sofrer e já estão sofrendo muitas mudanças. Haverá uma competição muito grande por talentos e por clientes, né? Isso vai ser intensificado. E essas novas plataformas digitais de serviços jurídicos, que a nossa OAB tem analisado muito nessas coisas, isso vai se multiplicar, é muito ou quase impossível controlar isso, né? E que os tribunais serão digitais, e que os advogados serão digitais,
mas que também ele faz a admoestação, né? Que os advogados sejam digitais, mas que eles não se transformem em robôs e que eles tenham oportunidade de levar a sua mensagem e de interagir com os tribunais, de ser essa ponte, né, entre aqueles que são partes no processo e o Estado juiz, o Estado julgador. Finalizando, agradeço muito a honra de participar aqui com o Antônio Fabrício, com o Tarcísio, agradeço muito ao nosso querido presidente Marco Costa. Esse espaço é um espaço de debate e me faz muito contente estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, querido amigo. Antes de passar para o Tarcísio, também notar que está conosco o Leto Soares, querido amigo, Simone Monteiro, Renato Barros, irmão de São Carlos, o querido Ricardo Vieira da Silva, Tarcísio de Jundiaí, nosso querido amigo, a Érica Lima, que, inclusive, faz um comentário que veio com bastante preocupação, a dicotomia entre normas superiores e as medidas que vêm sendo adotadas com posse de vigor. Mas ela pondera, a Constituição não está em quarentena, a Constituição não está em quarentena. Tarcísio, obrigado, querido amigo, por ter aceito o convite também. Falava com você. Olha, Marcos, eu vejo que a advocacia realmente vai sofrer uma grande transformação na sua estrutura, né? Me preocupa um pouquinho como é que vai ser a adaptação dos grandes ambientes corporativos da advocacia, os grandes escritórios, né? E aqui, dentro da minha habitual irreverência, fica a minha solidariedade aos estagiários, que parece que estão sendo aí os grandes prejudicados com tudo isso, né? No meu tempo, o estagiário servia para ir para o fórum, né? Com o processo eletrônico, ele não tem nem onde ir. E os escritórios de São Paulo, fiquei sabendo, né? Os grandes aí, né? Os Faria Limers andaram exonerando um grande número de estagiários. Tem um escritório que exonerou todos os estagiários. Então, a prática jurídica vai necessitar de uma readequação também. Nós temos que pensar nisso nos futuros operadores do direito, né? Como é que fica a situação da tutoria com o estagiário? O estagiário tem que ter tutoria, ele tem que participar do aprendizado, e tudo isso vai mudar dentro dessa nova realidade. Mas nós vemos aí uma perspectiva de que a advocacia vai conseguir passar por tudo isso, né? Como já passamos por muitas situações, e vamos nos adaptando e vamos continuar batalhando contra a insegurança jurídica, buscando sempre os caminhos mais adequados para que o cidadão possa exercer os seus direitos em plenitude. E o que me parece interessante nisso tudo, Marcos, para finalizar, é que talvez aí possa ser reavivada aquela situação do advogado de família, daquele que tem um contato mais direto com uma clientela, diferente daquele distanciamento social dos grandes escritórios, que você tinha que falar ou com o júnior, com o sênior, com o pleno, aí era uma situação diferente, né? Talvez vamos prestigiar isso no interior, da mesma maneira que se fala aí, vamos buscar o pequeno comerciante, o pequeno empresário, né, do bairro. Os advogados aí do quarteirão vão ser os grandes beneficiados, né? Porque vão ter esse contato direto, em um grupo menor, e nós vamos continuar trabalhando de qualquer maneira, como a advocacia sempre atuou. Obrigado, Tarcísio. Grande abraço aos meus colegas aqui de plenário. Espero nunca tê-los como adverso, pelo brilhantismo. Obrigado, Tarcísio. Amanhã nós vamos ter mais um encontro entre amigos. O tema amanhã é processo judicial eletrônico. A gente chama outra designação também que está na moda, processos judiciais 4.0. Vamos estar aqui com a Helena Abdo, com o Luiz de Loré e com o Augusto Marcassino. Eu sempre brinco, eu e o Augusto somos os dinossauros na informatização do processo, né? Nós estamos acompanhando isso como uma dupla desde o início, há mais de 20 anos. Quero, amanhã às 10 horas, aqui no mesmo canal. Quero mais uma vez agradecer a todos e dizer, em cima da frase, de que a Constituição não está dormindo, a Constituição não ficou em quarentena. Nós vivemos hoje um momento difícil, mas é a Constituição que indica o caminho para a manutenção desse bem que é tão valioso para todos nós, que foi tão duramente conquistado, que é a democracia. O Brasil peca pelos períodos de exceção.
pelos períodos de trevas democráticas, não pelos períodos da democracia. E nós temos que aprender que a democracia ela avança, ela se aperfeiçoa com os erros e não com as interrupções. E aí eu reitero aqui uma manifestação que eu tive a oportunidade de assinar, que eu creio que seja algo comum a todos nós, que as Forças Armadas ocupam um espaço importantíssimo na democracia. Elas são garantes da ordem, elas são garantes da tranquilidade do trabalho dos poderes e não servem, de forma alguma, a algum dos poderes. Elas servem à democracia e à cidadania. Um abraço a todos, muito obrigado, uma boa sequência de quarta-feira. Até amanhã, na nossa nova conversa, às 10 horas da manhã. Um abraço, queridos. Abraço, muito obrigado. Tudo bom.